Branca de Neve e os 7 Anões. Era uma vez uma rainha muito bondosa que vivia em um castelo branco como a neve, rodeado por uma linda floresta. Enquanto olhava os flocos de neve cair em um dia frio de inverno, ela ouvia as crianças que brincavam na neve. E então abriu a janela para vê-las. Foi quando o vento bateu e levou embora o seu lenço vermelho favorito, que caiu bem em cima do boneco de neve que as crianças estavam construindo. Eles acenaram e agradeceram à rainha bondosa. Eu queria ter uma filha com a pele branca como a neve, lábios de cereja e um coração bondoso. Os meses se passaram e o sonho da rainha bondosa virou realidade. 9 meses depois, o seu mais precioso desejo aconteceu. O rei e a rainha tiveram uma menina, a mais linda do mundo, e deram o nome de Branca de Neve. Mas a felicidade deles não durou muito. Quando Branca de Neve era ainda uma menina, a rainha faleceu e virou uma estrela no céu. Poucos anos depois, o rei decidiu se casar com uma mulher chamada Grinhilde. Ele era apaixonado por ela e não percebia que ela era uma mulher arrogante e orgulhosa. Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Você, minha rainha, é a mais bela de todo o reino. Ninguém é mais linda do que eu. Branca de Neve se tornou uma linda moça. Seu pai, o rei, saiu em uma longa viagem com seu exército e se despediu de Branca de Neve com um grande abraço. Não fique triste, Branca de Neve. Eu voltarei. Um dia, a vaidosa e malvada rainha Grinhilde chamou seu assistente Dunkov. Dunkov, tire a coberta do meu espelho mágico. Dunkov era desajeitado e acabou derrubando a coberta do espelho em cima de si mesmo. Seu tolo, saia daqui agora. E enquanto se admirava no espelho, perguntou: Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? O espelho mágico respondeu: Você não é mais a mais bonita desse reino, rainha. Branca de Neve é a mais bela. Grinhilde ficou muito brava. Não pode ser! Ninguém é mais bonita do que eu! O castelo parecia tremer por conta da raiva da rainha. E o seu coração malvado quis destruir a Branca de Neve. Então ela fez um plano e ordenou ao caçador real para que levasse Branca de Neve para a floresta e a matasse. E traga-me o seu coração. Branca de Neve confiou no caçador e foi com ele para o meio da floresta. Ao longo do caminho, ela viu um pássaro ferido no chão e o pegou para tentar consertar sua asa para que voltasse a voar. Atrás dela, o caçador real a observava e sacou seu arco para atirar em Branca de Neve. Ele posicionou bem o seu arco, mirou no alvo, mas ao perceber o coração bondoso de Branca de Neve, decidiu não matá-la e desviou a sua flecha. Branca de Neve, me ordenaram para te matar, mas não vou fazer mal a alguém tão bondosa como você. Mas quem quer me matar? É Grinhilde. Você precisa fugir e se esconder. O caçador decidiu enganar a rainha e matou um javali para que ele pudesse levar o coração para a rainha e fazê-la pensar que a princesa estava morta. A princesa estava apavorada e correu para a escuridão da floresta.
Corria entre galhos afiados e morcegos no meio da noite, até não ter mais forças nas pernas. E cansada, dormiu debaixo de uma árvore, no meio do frio e da escuridão da floresta. Chegando no castelo, o caçador foi direto até a Rainha Má e lhe entregou o coração. Aqui está o que você pediu. A rainha Grimhilde tirou da caixa e examinou o coração, e acreditou que de fato fosse o coração de Branca de Neve. Assim que o sol nasceu, Branca de Neve acordou e se viu sozinha no meio da floresta. E logo ali, perto dela, havia uma pequenina casa, com um pequenino jardim e também um pequeno portão e cerca. Pequeninas janelas, com uma campainha e uma porta verde redonda. Ela tocou a campainha, mas ninguém respondeu. Foi quando foi bater na porta e a porta simplesmente se abriu. Dentro da casa era tudo tão pequenino que parecia estar em uma casa de brinquedo. Tigelas pequeninas, colheres pequenas, copos minúsculos. Foi quando achou uma tigela cheia de sopa e, como estava faminta, não aguentou e comeu. E acabou caindo no sono em uma pequena cama. Não muito distante, os donos da casa, ao final do expediente na mina, estavam voltando. E assim que eles entraram, perceberam que tinha algo errado. Então, entraram silenciosamente e sussurraram. Alguém comeu meu pão! Alguém usou o meu prato! Alguém está dormindo na minha cama neste exato momento! Que moça mais bela! Cuidado! Pega no vanina! Ai, pega no vanina! Cuidado! Segurem, vai cair! Ufa! Shhh! Ela está acordando e se escondendo debaixo do cobertor. Não tenha medo de nós, garota. Somos os 7 anões. Eu sou o mestre e esses são Feliz, Zangado, Atim, Dunga, Dengoso e Soneca. Eu sou a Branca de Neve. Desculpem por ter entrado na casa de vocês. Branca de Neve contou a eles tudo o que havia acontecido, e os anões ficaram muito tristes em ouvir a história. Então, eles deixaram Branca de Neve ficar hospedada naquela pequena casa, mas com uma condição. Nós adoramos cantar. A sua voz é bonita, minha princesa. Branca de Neve, eu sou. Muito longe de casa estou. Olho para o céu e falo com mamãe. Ela virou uma linda estrela. Eu sou feliz aqui na floresta, junto com os pequenos amigos. Eles são bondosos e me querem bem, e juntos nós vamos combater o mal. E bem longe dali, em um outro reino, vivia um belo príncipe. Seu nome era Pedro. E ele adorava ficar admirando as estrelas, pois elas o lembravam de pessoas queridas que ele amava muito. Uma noite, ele viu o rosto de Branca de Neve no céu
e sentiu que deveria procurá-la. Uma fada lhe disse que ela estava em perigo e lhe deu um colar mágico em formato de coração. Assim, o príncipe Pedro pegou o seu fiel cavalo e partiu para encontrar aquele belo rosto. De volta ao castelo, a malvada Grinhilde estava novamente em frente ao espelho mágico. Dankov, tire a coberta do espelho mágico. Deixe-me ver minha beleza. Dankov entrou, mas a capa do espelho ficou presa e ele quase o derrubou. Dankov é um assistente tão desajeitado. Sempre nos momentos mais críticos, ele se atrapalha todo e não consegue nem ajudar. A rainha estava sempre irritada com ele. Quando Dankov partiu, a rainha Grinhilde pediu novamente ao espelho que lhe dissesse como ela era linda. Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Desculpe, rainha, mas a Branca de Neve que vive com os 7 anões ainda é a mais bonita. Não, não! Eu achei que Branca de Neve estivesse morta. A rainha ficou acordada a noite toda, fazendo planos malignos para matar Branca de Neve de uma vez por todas. Ela então achou o melhor plano de todos, que seria se transformando em um coelho fofinho. De manhã, os anões foram para o trabalho. Um por um, eles beijaram Branca de Neve na bochecha e caminharam até a mina. E eles a avisaram para ter cuidado enquanto ela estivesse sozinha em casa. Princesa, não abra a porta para estranhos. É perigoso. A floresta parecia pacífica e Branca de Neve começou a regar as flores no jardim. A princesa notou um coelhinho sentado na grama, que não estava bem. Ela então o pegou e o levou para dentro de casa. Enfaixou a perna machucada do coelhinho e colocou ao sol na cama de um dos anões. O coelho parecia estar dormindo, mas assim que Branca de Neve saiu do quarto, o coelho abriu os olhos e olhou em volta. E então ele saltou e se transformou na malvada rainha Grinhilde. Estava acontecendo tudo conforme ela havia planejado. E então ela colocou um veneno roxo no travesseiro, pensando que a princesa iria dormir lá e finalmente então morrer. Branca de Neve estava tão cansada de trabalhar no jardim que ela entrou para descansar. Ela estava prestes a colocar a cabeça no travesseiro envenenado. Branca de Neve! Branca de Neve! Quando ela ouviu os anões chegarem em casa. A princesa abriu a porta para eles e depois de um delicioso jantar, dançaram a noite toda. Branca de Neve adormeceu em frente à lareira. O que foi ótimo, pois não dormiu com o travesseiro envenenado. Quando a rainha voltou ao seu castelo, Dankov estava dormindo, vigiando a porta. Pensando em seu plano, ela foi ao espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Rainha, mas a Branca de Neve que vive com os 7 anões ainda é a mais bonita. Não, não! Eu deveria ser a mais bonita do reino. Vou fazer um plano maligno e matá-la de uma vez por todas. Poucos dias depois, enquanto os anões trabalhavam na mina, Branca de Neve estava costurando algumas roupas rasgadas e então ela ouviu uma batida na porta. A porta foi batida 3 vezes. Branca de Neve olhou através da porta para ver quem era. E era uma mulher velha e feia com uma cesta de maçãs. Quem é você? Eu sou uma vendedora ambulante. Tenho deliciosas maçãs para vender. Branca de Neve estava com medo de abrir a porta. Mas ela ficou encantada com as maçãs. Vou dar esta deliciosa maçã para você, de presente. Experimente.
Branca de Neve pegou a maçã dada pela velha e deu uma mordida. A maçã estava envenenada e ela caiu no chão antes que pudesse gritar por ajuda. Logo abaixo da estrada, o príncipe Pedro descansou seu cavalo à sombra de uma árvore. Ele havia viajado muito para encontrar o rosto bonito que tinha visto no céu. Então, viu uma senhora caminhando fora da estrada. Ele estava prestes a falar com ela, quando, de repente, ela se transformou na rainha má Grinhilde. O príncipe e seu cavalo ficaram surpresos. E ele decidiu não pedir informações a ela. Mais tarde, naquela noite, quando os anões chegaram em casa, viram Branca de Neve imóvel no chão e sem vida. Eles estavam tristes e completamente desconsolados. Eles fizeram um belo caixão de vidro e levaram-na para o rio mais longo do país, de modo que todas as pessoas do reino soubessem de sua beleza. Logo adiante, o príncipe estava viajando em seu cavalo na margem do rio e notou o caixão de vidro no barco. Ele reconheceu o rosto da moça imediatamente. O príncipe estava muito triste, mas mesmo assim abriu a tampa do caixão. Ele tirou o colar do bolso e colocou na princesa. Adeus, minha princesa. Vá brilhar como uma estrela no céu. Mas então, o príncipe viu a Branca de Neve se mover. O colar que ele havia dado a ela era mágico e o recompensava por sua grande jornada em busca da Branca de Neve, que então voltou à vida. Quando ela acordou, ficou surpresa por ter um príncipe tão bonito ao lado dela, resgatando-a. E quando finalmente chegaram à terra e retornaram ao castelo de Branca de Neve, ela e o príncipe Pedro contaram tudo ao rei. Quando o rei soube o que a rainha Grinhilde tinha feito a Branca de Neve, ele a baniu do reino. O rei trancou o espelho mágico e todas as posses da rainha na masmorra do castelo. Muitos meses depois, Branca de Neve e o príncipe se apaixonaram e finalmente fizeram uma linda cerimônia no castelo. Eles convidaram os anões e comemoraram todos juntos e viveram felizes para sempre. Branca de Neve! Branca de Neve e o Espelho Mágico. Era uma vez uma terra muito distante, com um lindo céu azul e uma grama verde exuberante. Ali, num magnífico castelo, Branca de Neve e o príncipe Pedro viviam felizes. Mas não muito longe, a malvada rainha Grinhilde vivia em uma caverna escura atrás das montanhas. Ela e seu servo Dunkov foram banidos quando tentaram matar Branca de Neve. E agora, Grinhilde tinha um novo plano maligno. Dunkov, desta vez ninguém me segura. Eu irei me vingar de Branca de Neve. Sim, você irá, minha rainha. Dunkov, diga-me, existe alguém mais linda do que eu? Você, rainha, é a mais bonita de todo o reino, apesar que... Não, Dunkov, não! Eu tenho que ser a mais bonita do reino. Ajude-me a fazer um novo espelho mágico para o meu mais novo plano. O espelho mágico antigo de Grinhilde estava trancado na masmorra do castelo. Então, Grinhilde começou seu plano para criar um novo espelho mágico. Para fazer isso, ela teve que fazer uma poção. Primeiro, ela coletou algumas folhas raras.
Depois, os botões mágicos cor-de-rosa e, finalmente, as pedras flutuantes do pântano. Seu livro de feitiços mágicos dizia para ferver por 20 minutos a 400 graus. Finalmente, daquela poção preta, veio seu novo espelho mágico mais poderoso. Espelho negro, acorde! Me mostre aonde estão aqueles 7 anões insuportáveis. Dankov ficou surpreso com o que viu. O novo e maligno espelho flutuava à sua frente, cercado por pedras negras flutuantes e uma armação púrpura e pontiaguda. Dentro do espelho apareceu a floresta dos anões, mais escura e assustadora. Grimhild, então, chegou perto do espelho e falou: negro espelho flutuante, transforme essa floresta e capture esses anões! Enquanto isso, os 7 anões, após um longo dia de trabalho, saíram da mina um a um. Primeiro o mestre, depois o dengoso, zangado, Dunga, Atim, Feliz e Soneca. Ufa, que longo dia de trabalho! Vamos descansar. Podemos dormir por aqui mesmo. De jeito nenhum. Vamos, sem descanso. Vamos para casa antes que anoiteça. E os anões foram embora em fila. Dunga, o último anão da fila, avistou um corvo voando entre os galhos das árvores. O corvo segurava em sua boca uma pequena pedra brilhante. E como ele era muito distraído, foi atrás do pássaro e começou a subir em cima da árvore, em busca da pedra que estava na boca do corvo. E subia, subia, subia. Quando ele estava prestes a pegar o corvo, a árvore começou a balançar. O corvo voou e foi embora. Os galhos então começaram a envolver Dunga com tanta força que ele não pôde escapar e perdeu seu chapéu verde. Os outros anões não notaram que Dunga tinha sido capturado e continuaram andando. Agora, o anão Atim era o último da fila. E começou a sentir o cheiro de uma torta deliciosa. Ele fechou os olhos e começou a andar na direção de onde vinha o delicioso cheiro. A floresta encantadora o levou direto para um galho de árvore, que ele bateu forte com a cabeça. E então, o cheiro mágico da floresta o cobriu e o levou embora. Tudo o que restou foi seu chapéu amarelo. O resto dos anões finalmente chegou em sua pequena cabana na floresta. Enquanto isso, no castelo, Branca de Neve reunia as comidas mais deliciosas para levar aos seus amigos favoritos, os 7 anões. Querido, estou indo na floresta visitar meus amigos, os 7 anões. Tome cuidado, Grimhild pode estar escondida. Eu te amo. Então, Branca de Neve começou sua longa jornada pela floresta, quando um lindo passarinho veio perto dela e descansou em seu ombro. Ele estava tentando avisá-la de algo. O pássaro voou para longe da estrada, tentando fazer com que a Branca de Neve o seguisse. Ah, entendi. Você quer que eu te siga? Estou indo, amiguinho. Ao ir atrás do passarinho, ela encontrou um chapéu verde pendurado em um galho. Mas esse é o chapéu do Dunga. Algo muito ruim deve ter acontecido.
Ela então continuou a seguir o passarinho. Foi quando encontrou um chapéu amarelo por entre as folhas. Mas esse é o chapéu do Atim! A princesa e o pássaro colorido foram rapidamente para a cabana dos 7 anões. Os anões estavam esperançosos quando viram Branca de Neve. Ah, Branca de Neve! Que bom que chegou! Não estamos achando Atim e Dunga. Pode nos ajudar? Precisamos encontrá-los. Talvez a malvada Grimhilde tenha os capturado. Vamos encontrá-los. Teimoso e eu ficaremos por aqui, em caso deles retornarem. Branca de Neve, Mestre, Feliz e Zangado saíram em busca dos outros anões. E bem distante dali, em uma caverna, Grimhilde e seu empregado Dunkov tinham Dunga e Atim como prisioneiros. Vocês serão punidos por ajudar Branca de Neve. Vou destruir todos vocês na Floresta Negra. Então Grimhilde voltou para sua caverna para falar com o Espelho Negro. Espelho Negro, Espelho Negro. Encontre Branca de Neve e os anões. Transforme tudo aquilo que for belo em trevas. Branca de Neve e os anões estavam seguindo o pássaro colorido ao longo do caminho, mas o tempo se transformou em uma tempestade negra. E mesmo assim, continuaram atravessando a escuridão para encontrar seus amigos. O pássaro colorido continuou levando-os para a montanha para resgatar os anões. Mas da beira do penhasco, a malvada Grimhilde viu Branca de Neve e os anões chegando. Ela sabia que eles estariam cansados por conta da tempestade negra. Eu sabia que eles viriam. Dunkov, está tudo pronto? Ah, sim, rainha. Tudo pronto. Branca de Neve e os anões estavam exaustos, mas continuaram subindo a montanha. Quando chegaram ao topo, avistaram Dunga e Atim presos em uma jaula suspensa. Nós vamos salvar vocês! Branca de Neve, cuidado! O espelho negro! Olhe, ela tem um espelho negro na caverna! Branca de Neve cuidadosamente entrou na caverna. Do lado de fora, Dunkov vigiava a caverna. Mais longe de sua visão, os anões faziam um plano para resgatar seus amigos. Zangado pulou em cima de Dunkov e cobriu sua cabeça com um saco. Então Feliz foi abrir a jaula, mas ela se movimentou tão rápido que bateu na cabeça de Dunkov e ele desmaiou. O que não foi ruim, pois a porta da jaula ainda estava trancada. A chave está no pescoço dele! Logo ali! Veja! Pegue e abra a jaula! Feliz pegou a chave que estava no pescoço de Dunkov e destrancou a jaula. Atim e Dunga estavam finalmente salvos. Mas dentro da caverna, Branca de Neve estava cara a cara com a malvada Grimhilde. Grimhilde, não é possível ser bonita fazendo mal. Se você quer ser bela de verdade, precisa ter um coração bondoso e fazer o bem. A beleza vem de dentro. Mas a malvada Grimhilde não se importava e usou o feitiço para ficar com os olhos vermelhos e transformar seus dedos em facas afiadas. Mas por trás dela, os anões entraram para ajudar a Branca de Neve. Grimhilde se aproximou de Branca de Neve, querendo que ela entrasse dentro do espelho negro. Entre no espelho mágico, Branca de Neve. Então desaparecerá para sempre na Floresta Negra. Dunga então se deitou na frente da malvada Grimhilde. E os outros anões a empurraram pelas costas,
fazendo com que ela tropeçasse e caísse dentro do espelho negro. O grito de Grimhilde acordou Dunkov, que voltou correndo para a caverna e viu Branca de Neve perto do espelho. Estou indo, rainha! Você é a mais bonita do reino! Eles ficaram presos dentro do espelho. Os anões correram felizes e abraçaram Branca de Neve. Obrigado por nos salvar, Branca de Neve. Precisamos nos livrar disso. Então os anões e a princesa jogaram o espelho negro do penhasco. Vamos embora! Finalmente, Dunga e Atim foram libertados e voltaram para casa. E todos juntos tiveram um delicioso jantar e se divertiram. Branca de Neve e o Príncipe Perdido. Era uma vez em uma terra muito distante, um lindo e enorme castelo branco, onde morava a Branca de Neve e o Príncipe Pedro. Eles se amavam muito. Nas manhãs, eles conversavam no jardim. À tarde, andavam a cavalo. E à noite, gostavam de dançar juntos no hall do castelo. Branca de Neve, você é tão linda. Me apaixono cada vez mais. Enquanto estivermos juntos, príncipe, serei a sua estrela. Eles finalmente estavam felizes e em paz no reino, desde que a rainha má Grimhilde havia sido banida de lá e presa na Floresta Negra. Mas lá mesmo, nessa floresta, Grimhilde conseguiu fazer o seu próprio castelo com a lama venenosa. Seu assistente desajeitado, Dunkov, a servia fielmente. E agora, Grimhilde tinha um globo mágico para espionar a Branca de Neve. Minha bola de cristal, mostre-me agora a Branca de Neve! Eu odeio Branca de Neve. Ela é tão bonita. Eu destruirei o Príncipe Pedro e arruinarei a vida dela. Ninguém será mais linda do que eu. Você é mais linda que todo mundo que conheço. Você é até mais bonita do que eu. Saia daqui, Dunkov. Você só me atrapalha. A Rainha do Mal assistiu através de sua bola de cristal quando o príncipe deixou o castelo. Grimhilde fechou os olhos e imaginou seu plano maligno. E então gritou para o espelho mágico, que ainda estava no fundo do mar. Espelho negro, redondo, escuro e invencível, vá até o príncipe como um objeto invisível. O espelho negro desapareceu do oceano e depois apareceu na frente de uma árvore no caminho do príncipe, só que invisível, para que o príncipe não pudesse vê-lo. De volta ao palácio, os amigos mais próximos de Branca de Neve, os 7 anões, estavam indo trabalhar nas minas. Toda manhã, Branca de Neve os beijava antes de irem trabalhar. Até mais, amigos anões! O príncipe havia contratado os anões para cavar fundo em sua mina e coletar pedras preciosas para o castelo. Olhe! O que é isso? Ah, que brilhante! Atim, olha o que você fez! Você bagunçou tudo! Espere! Aqui! Tem mais aqui! Você está certo! Olha aqui na pedra! Os anões não sabiam, mas acabavam de encontrar um pó mágico muito valioso. Ele brilhava intensamente. Então eles encheram suas minúsculas bolsas com ele e começaram a voltar ao caminho do castelo.
Um pouquinho aqui para você e um pouquinho aqui para mim. E lá vamos nós de volta para o castelo. Do outro lado do reino, o príncipe Pedro estava viajando pela estrada com seu cavalo branco. Ele estava escolhendo algumas lindas rosas vermelhas para sua esposa. E então, ele viu uma bela rosa vermelha na base de uma árvore e decidiu ir até lá com o seu cavalo. Vamos lá! Vamos lá, cavalinho! Hey, hey! Ho, ho, ho! Mas o príncipe não viu o espelho negro na frente dele. Quando ele alcançou a flor, sua mão desapareceu. Mas ele continuou, indo cada vez mais em direção ao espelho negro, até que ele foi completamente embora. Seu cavalo ficou chocado e com medo, e ele correu de volta para o castelo o mais rápido que pôde. Dentro do espelho negro estava a Floresta Negra, onde o príncipe se encontrava deitado no chão. Isso tudo fazia parte do plano de Grinhilde. Lindo príncipe Pedro que dorme na grama, eu obrigo o seu coração a fazer o seguinte. Pegue suas memórias de Branca de Neve. Esqueça-as de uma só vez e me sirva com toda a sua vontade. Então, o príncipe Pedro acordou, mas seus olhos mudaram para vermelho. Sua mente havia esquecido da Branca de Neve e ele estava sob um feitiço para servir a Rainha Má. Devo obedecer a Grinhilde. Enquanto isso, o cavalo do príncipe correu o mais rápido que pôde para o castelo. Quando Branca de Neve viu o cavalo sem o príncipe Pedro, ela percebeu que algo ruim tinha acontecido. Cavalinho, alguma coisa aconteceu com Pedro? Ah, não! Branca de Neve então teve uma ideia. Ela correu para a sala mais escura do castelo, onde o espelho mágico original da rainha Grinhilde estava trancado. O espelho sempre dizia a verdade, então ela pensou que poderia usá-lo para descobrir onde Pedro estava. Os 7 anões chegaram ao castelo sem saber do que havia acontecido com o príncipe. Mas quando viram Branca de Neve correndo e preocupada, eles correram atrás dela e a seguiram até a masmorra, onde o espelho mágico original estava trancado. Branca de Neve ficou na frente do espelho mágico. Espelho, espelho na parede? O espelho mágico não respondeu. Branca de Neve perguntou novamente. Espelho, espelho, espelho meu, responda-me agora! E finalmente o espelho respondeu. Você procura o príncipe Pedro. Grinhilde o pegou na Floresta Negra. Grinhilde! Eu sabia que era ela! Então, a imagem de espelho mágico desapareceu. E em vez disso, Grinhilde apareceu de repente no espelho. Quando os 7 anões viram a Rainha Má, eles fecharam os olhos com muito medo. Se você quer salvar seu precioso príncipe, entre no espelho para encontrá-lo. Branca de Neve amava Pedro e deu um passo em direção ao espelho. Sua mão foi para o espelho e depois ela toda foi puxada para dentro da Floresta Negra. Não, Branca de Neve, espere! Não vá! Era tarde demais. Branca de Neve já estava na Floresta Negra. Trovoadas e raios iluminavam o céu, árvores queimando no escuro e criaturas assustadoras se arrastavam ao longe. E agora? O que faremos para resolver isso? Os 7 anões não sabiam o que fazer, mas eles eram leais a Branca de Neve e decidiram segui-la. Quando Branca de Neve e os 7 anões abriram caminho pela floresta escura, alguns vagalumes vieram até eles e iluminaram o caminho. E foi ótimo, porque quase que se afundaram no lago. A princesa e os anões pulavam despreocupadamente pelo lago, em algumas pedras. Mas, de repente, um polvo gigante com 8 longos tentáculos ergueu-se da água e os atacou. A criatura do mal pegou os anões um a um e começou a balançar os anões de um lado para outro.
Branca de Neve! Socorro! Socorro! Estamos presos! E quando o povo decidiu pegar a Branca de Neve, mais vagalumes voaram em volta dela para protegê-la. Obrigada, vagalumes! Obrigada! Por favor, salvem meus amigos também! Brilhem forte! A luz dos vagalumes ficou mais forte e mais brilhante quando eles voaram em torno da Branca de Neve. Os vagalumes foram em direção para os grandes olhos do monstro. Brilhem mais forte! E o monstro ficou tão aborrecido com a luz que soltou os anões e eles escaparam. E então o monstro polvo borbulhou na água novamente. Ufa! Obrigado, Branca de Neve! Você nos salvou! Ah, nós precisamos ser mais cuidadosos. Olhem, deve ser o castelo de Grinhilde. Nossa, que castelo! Dentro do castelo, a rainha Grinhilde começou seu plano maligno. Tudo o que ela precisava era de uma corda de Dunkov. Dunkov, desajeitado, tropeçou e se enrolou na corda. Com um toque, Grinhilde lançou um feitiço na corda mágica. Então, a rainha ordenou que o príncipe Pedro pegasse a Branca de Neve com a corda mágica. Branca de Neve e os 7 anões finalmente chegaram ao pátio do castelo. Pedro estava ali parado, com as mãos e as pernas amarradas juntas. Branca de Neve correu para desamarrar o príncipe, mas era uma armadilha. Assim que ela o tocou, a corda mágica passou para as mãos de Branca de Neve. Eu a peguei, Grinhilde! Os 7 anões tentaram desamarrar a princesa, mas a rainha do mal apareceu logo atrás do príncipe. Eu finalmente te peguei, Branca de Neve! Ah, você é terrível, Grinhilde! Você o enfeitiçou com uma magia! Grinhilde começou a caminhar em direção à Branca de Neve para destruí-la com o fogo mágico. Chamas mágicas estavam ao redor dela. Os anões ficaram chocados e Dunga correu em direção à rainha para impedi-la. Mas então ele tropeçou e a pequena bolsa do anão voou pelo ar. E a poeira mágica da mina caiu nas mãos da princesa. E as cordas foram desfeitas. Estou livre! Ei, olhem! O pó da mina quebra magia! O quê? Quando Branca de Neve viu o que aconteceu, ela lembrou que o seu colar era feito de pó de estrelas. Então, ela abriu a tampa do colar e soprou a poeira da estrela em direção ao príncipe Pedro. E então, o príncipe foi libertado do feitiço. A corda! Dunkov, pegue a corda mágica! Mas o príncipe Pedro foi mais rápido. Pegou a corda e jogou-a em volta de Dunkov. A corda mágica amarrou Dunkov com força. Então, todos os outros anões sopraram a poeira da mina mágica de suas bolsas para a rainha do mal. E a poeira acabou com as chamas mágicas ao redor dela. E então, Grinhilde se transformou em uma estátua de pedra. E todo o pó mágico foi levado pelo vento e soprou por toda a floresta escura, que voltou a ser um lugar belo novamente. E a floresta crescia, cheia de folhas, grama e flores. Grinhilde foi transformada em pedra. Sua maldade finalmente havia parado. E o amor e a amizade tomaram o seu lugar. Branca de Neve, o príncipe e os anões voltaram para o castelo e tudo voltou a ficar em paz novamente.